pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Marra, do Instituto BER, e a gente está aqui para fazer mais um episódio do BERcast. Estou com a minha amiga querida sócia, Cris Cunha. Ei, Cris, tá boa? Ei, Dri, tudo bem? Joia demais. Então, e a gente vai falar sobre as 24 forças de caráter hoje. A Cris vai trazer um pouco desse contexto, desse conceito, e a gente vai falar de uma das virtudes, que vai ser sobre humanidade, né, Cris? Sim, hoje a gente vai falar sobre a humanidade. Tá, e quais são as forças de caráter que compõem a virtude humanidade? Então, vamos lá. E aí, Cris, contextualiza um pouco essa história aí. O que é isso de força de caráter? Então, nós achamos interessante, né, fazer essa gravação e contar um pouco da história, o que são essas forças de caráter que a gente fala sempre nas nossas palestras, nas nossas lives, com o objetivo de trazer maior clareza e conhecimento para quem está ouvindo isso pela primeira vez. Então, as forças de caráter, elas são 24 e elas fazem parte de uma série de virtudes, que são 6 no total, que foi mapeada através de um grande estudo que foi feito aí durante 3 anos consecutivos, que foi feito a partir do ano de 2001. Ele foi encabeçado pelo Martin Seligman e pelo Christopher Peterson, anotei uma colinha aqui para não esquecer, onde eles reuniram 55 cientistas sociais para pesquisar quais eram as virtudes que mais eram alinhadas em vários países aí, né? Ao todo são mais de 170 países que eles fizeram essa pesquisa. Então, eles fizeram uma união da parte religiosa, da filosofia, pegando desde a filosofia, a religião inclusive identificando os principais valores universais que eram comuns a todas essas esferas, vamos dizer assim. Então, eles contextualizam assim, desde a época de Platão, de Aristóteles, e vão trazendo até a atualidade, onde se criou a psicologia positiva. Então, quando eles foram mapeando essa pesquisa com inúmeras pessoas, né, milhares, na verdade, de pessoas, eles identificaram algumas questões, alguns pontos em comuns. A partir daí, eles fizeram uma classificação disso, onde se definiu 6 virtudes principais que são definidas, né, e contextualizadas com 24 forças de caráter, cada uma delas. E todos nós temos essas forças de caráter nas nossas atitudes, na nossa personalidade. E aí, eles criaram um teste para a gente poder verificar onde que a gente se encaixa nessas forças de caráter, o que a gente chama de nossas Big Five, que são, né, as nossas 5 principais forças de caráter, para que a gente identifique o que é talento, o que faz parte da minha característica mesmo, nas atitudes que normalmente a gente se tem no dia a dia, né? Nós falamos sempre que é a nossa toolbox, nossa caixinha de ferramentas, onde as maiores situações desafiantes ou, né, as situações que a gente passa, a gente recorre a essa toolbox para agir perante as circunstâncias, perante as situações. Então, eu sou super fã, né? Eu tô falando muito, mas eu sou super fã das forças de caráter, porque quando a gente consegue identificar essas forças, a gente consegue trazer maior consciência para quem nós somos e trazer, consequentemente, maior bem-estar, porque mesmo que a gente não tenha essas forças, a gente tem ferramentas para desenvolver aquelas que não são os nossos, né, pontos altos, aí, os nossos talentos. Então, dando um overview assim, né, daria para a gente entrar aí desde a época de Platão, Aristóteles, depois até nos 10 mandamentos da religião, René Descartes, que também vem depois, né, para
poder falar sobre isso, sobre a questão da virtude também, sobre o caráter, a cultura do budismo, onde tem as 4 nobres verdades. Temos também a parte dos samurais, que eles, né, são bem disciplinados e os valores são bem importantes. E aí a gente vai trazendo até a realidade para chegar onde, né, se foi mapeado e nós chegamos nos dias de hoje. Ô, Cris, então, o que essa pesquisa identificou foi que as diversas culturas da humanidade traziam em comum essas forças de caráter, como valores, assim, culturais, é isso, né? Até eles falam que são os valores universais, né? Então, ele serve para qualquer cultura, vamos dizer assim, e aí se consegue mapear essas golden rules que a gente fala. Então, a partir dessas virtudes, a gente consegue trabalhar individualmente aí as forças de caráter individualmente. E aí, essas forças de caráter, elas foram separadas em blocos de virtudes, né? Porque se assemelham em algumas características, então, para facilitar a identificação, elas foram separadas em blocos de virtudes. Exatamente. Hoje, nós temos 6 virtudes que são a sabedoria, a humanidade, a justiça, a moderação, a coragem e a transcendência. Então, a proposta nossa aqui, né, do Instituto Bera, é a gente falar, cada podcast nós vamos falar sobre uma virtude e todas as forças de caráter que carregam essa virtude. E aí a gente pode dar exemplos, contextualizar situações onde a gente, de fato, pode, né, utilizar ou fortalecer aquelas que precisam, em algum momento, ser utilizadas. Tá. E para hoje, você trouxe qual para a gente começar? Então, André, eu trouxe a humanidade, porque apesar, né, de todos os conceitos começarem com a sabedoria, eu gosto muito da humanidade e acho que nesse momento é bem pertinente a gente falar sobre humanidade, né, já que estamos vivendo um momento que a gente precisa ter empatia, a gente precisa desenvolver a compaixão e esse olhar para o próximo, eu acho muito coerente a gente começar com essa virtude, que é a humanidade. A virtude humanidade, ela é composta por 3 forças de caráter. Essas 3 forças de caráter, elas são a generosidade, que nós também conhecemos como bondade. Então, em alguns livros se trata das forças de caráter como generosidade, em outros como bondade. O amor e a inteligência emocional. Então, falando, né, trazendo cada uma delas aí, cada uma delas, a gente pode começar aí falando sobre a bondade. E a bondade, ela nada mais é do que nós termos um olhar para com o próximo, né, ter empatia com o próximo, ser generoso mesmo com as pessoas, e eu acho muito pertinente essa questão da generosidade, da bondade, porque a gente está no momento, e a gente falou isso também no podcast do Business, né, que a gente fez, sobre a questão da importância das parcerias, a importância da gente desenvolver relacionamentos tanto corporativos quanto relacionamentos interpessoais de forma empática, de forma, né, ganha-ganha, para que nesse momento a gente consiga passar por essa situação que a gente está passando totalmente inusitada, né, que a gente está sem precedentes aí, construindo história, inclusive, utilizando essa força. Então, mesmo para aquelas pessoas que não têm isso como força de caráter, é um excelente momento para se desenvolver isso nas ações do dia a dia, né? Porque o ideal é que a gente tenha um equilíbrio dessas 24 forças. Mas é claro que no dia a dia a gente sempre acaba usando uma mais do que a outra, e é natural cada um ter um talento, ter uma soft skills aí que corresponda com a sua personalidade, com as características, com as crenças que a gente tem. Mas quando você, né, olha todo o contexto e fala, opa,
tomei consciência, isso não é minha top 5, né? Não é minha força máxima de assinatura, a gente chama de força de assinatura. Como que eu posso desenvolver a generosidade, a bondade? Então, a gente até conversou, né? Você até deu exemplos aí, se você quiser falar sobre a questão dos jovens que estão fazendo ações sociais nos próprios condomínios. Se você quiser falar um pouquinho aí. Até procurar a oportunidade para desenvolver essas habilidades ou essa força que não é, como você disse bem, uma das assinaturas, né, que está no top 5 lá. Mas que a gente precisa de recrutar em algum momento da vida, de tirar, porque são valores, são importantes, né? Então, quando essa pandemia começou, circularam aí em alguns grupos de WhatsApp, em rede social, algumas pessoas que se voluntariavam em relação à vizinhança e aos idosos, mais especificamente, para fazer compras, né? Em mercado, em feiras, enfim, para que os idosos que são grupos de risco não precisassem sair e ficar circulando. Então, assim, é uma atitude de pura generosidade, né? Se for pensar assim, o que eu ganho com isso? Nada, eu só estou servindo ao próximo, eu só estou colaborando com alguém que está numa situação de um pouco mais de fragilidade que eu e contribuindo para alimentar e retroalimentar o bem-estar, né? Porque quando a gente é generoso, é gentil com alguém, lá na frente essa gentileza volta também, e aí a gente alimenta um ciclo muito positivo de generosidade mesmo. Sim, é bem dentro desse contexto mesmo, e observar nas pequenas ações o que a gente, né, de fato pode fazer. Se você tem um colega de trabalho que você pode às vezes ajudar ele a fazer um trabalho que ele tem mais dificuldade, dentro de casa, né? Eu posso contribuir mais com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho. O que eu posso fazer mais para desenvolver, né, essa força de caráter? E trabalhar isso no dia a dia, porque eu sempre brinco, quando a gente ajuda, isso volta de uma forma tão gratificante que no final a gente é muito mais beneficiado do que quem de fato está recebendo a ajuda. Então, ajudar nunca é demais, a gente ser generoso com o próximo. E aí eu pensei aqui, Cris, até ao entrar em casa, às vezes você está voltando do trabalho, quem está podendo trabalhar em loco, né, na empresa, volta do trabalho um pouco mais agitado, porque o dia às vezes foi mais desafiador, ou pela própria incerteza do que virá aí no futuro, enfim. E tomar o cuidado de, antes de entrar dentro de casa, dar uma ajustada nas emoções, né? Tentar deixar o que não dá para controlar, o que é do trabalho. Claro que a gente não consegue separar totalmente, mas tomar esse cuidado, né? É um ato de generosidade com seus familiares que estão em casa e estão numa outra vibe, né? Às vezes está todo mundo tranquilo e tal, e aquela demanda, aquela preocupação, eles não conseguem também contribuir para amenizar. Então, chegar às vezes nervoso, irritado, e acaba que desconta nas pessoas que a gente mais tem liberdade, né? Enfim, parar um pouquinho antes, entender que estou entrando em casa, vou encontrar minha família, quero levar uma energia boa, né? Um momento positivo e ser bem recebido também, não deixa de ser um tipo de generosidade, você concorda? Eu concordo muito, e uma coisa que você falou e que eu sempre faço e me identifico muito, até por experiência própria, eu já sou naturalmente acelerada, né? Eu vivo correndo, todo mundo que eu chego, tá correndo. Então, assim, de chegar muitas vezes em casa acelerada e não dar essa pausa, e aí a casa tá tudo tranquilo, e eu chego, eu acelero a casa inteira. Então, comecei a fazer esse exercício do stop, né? Que a gente faz aí uma meditaçãozinha de 60 segundos,
E aí, quando você faz isso e respira e fala, não, deixa eu deixar essa energia para trás, você entra num outro clima, porque senão você vai na sequência e não dá uma pausa. E isso é importante até Coloquei. no meu celular, no meu aplicativo do relógio, né? Ele fica lá de hora em hora, ele começa a vibrar, porque é a hora de eu fazer a minha pausa e respirar 60 segundos para me ajudar a lembrar. Então, isso, por experiência própria, funciona muito e concordo que é uma generosidade para com as pessoas que não estão na mesma frequência acelerada, né? Ou às vezes triste, ou às vezes frustrado, enfim. Então, isso é bem importante para a gente não misturar essas frequências aí. E a gente tem nós temos energias que se contagiam, né? De um lado para o outro e do outro para o nosso. Então, no momento que você cuida de se acalmar um pouco para entrar na sua casa e levar uma energia positiva, e a sua casa, as pessoas, seus familiares estão com uma energia boa, você também se contagia com aquela boa energia, né? E aí a gente contribui para ficar num nível mais elevado. E aí, o que mais que tem? E agora vamos falar do amor. E o amor, ele não é só o amor fraterno, o amor marido e mulher. Ele é o amor da forma da gente se expressar, na forma da gente se doar e receber do outro também. Então, o amor ele está muito ligado à forma como a gente fala com as pessoas, que a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente enxerga determinadas situações com um olhar de aprendizado ao invés de um olhar de vitimização pelo que está acontecendo. E é aquilo que a gente falou, né? Se a gente está na frequência lá do crescimento, a gente falou num podcast sobre isso, você já começa a ter um olhar de amor, um olhar diferente. E se eu não tenho isso na minha força de caráter, como que eu posso fazer isso no meu dia a dia para trazer essa força para que ela busque um equilíbrio aí com as demais forças? Então, eu valorizar os relacionamentos que eu tenho. Às vezes é um pequeno gesto que a gente faz, é levar um café de manhã para uma pessoa que você ama. E aí saber uma coisa bem legal, assim, que até uma reunião que a gente fez aqui, um treinamento aqui na empresa que a gente fez, eu falei isso para as pessoas, né? A importância da gente conhecer a pessoa que está do nosso lado e que a gente quer agradar. Porque muitas vezes eu vou levar um café, mas a pessoa não gosta do café, ela prefere o chá. Então, será que eu já fiz a pergunta? Tu prefere um chá ou um café? Eu prefiro um chá. Então, eu saber, amanhã eu vou levar um chá só para fazer um agrado, para ter uma atitude ali, né, de amor, um gesto diferente com a pessoa. Só que muitas vezes a gente nem pergunta, né, porque a gente acredita que o que é bom para mim é bom para o outro. E, na verdade, não. O que é bom para mim é bom para mim. Aí, quando eu conheço o outro e dou essa abertura para, de fato, ter um olhar empático para com o outro, um olhar amoroso, eu consigo trazer isso para o meu dia a dia e melhorar esses relacionamentos. E isso é uma forma de utilizar a força de caráter e o amor, a virtude aí que a gente está falando. E aí a gente consegue ser mais assertivo, né? E, de fato, agradar. É essa a ideia, né? Quando a gente procura saber, toma esse cuidado de entender quais são as preferências, quais são os gostos do outro, que são diferentes dos nossos. Isso que você falou é muito verdade mesmo. A gente tem uma dificuldade muito grande de sair do nosso epicentro emocional para se colocar no lugar do outro, para perceber o outro. E é muito importante que a gente faça, porque aí realmente é o que você falou, a gente vai ser assertivo mesmo, né? A gente vai fazer o que nós estamos nos propondo a fazer, verdadeiramente. E o último conceito, né, a última força de caráter é a inteligência social. E esse aí eu posso falar bem que esse aí está no meu top 5, tá? Não modesta nada, mas a inteligência social
ela, de certa forma, acaba unindo isso tudo, que ela está muito ligada à parte da empatia. Então, a inteligência social é quando a gente consegue olhar para o outro sem distinção, né? Então, consigo ter um relacionamento com o meu porteiro do prédio e com o presidente da minha empresa, por exemplo, entendendo que são seres humanos. Eu tenho um olhar humanizado para essas pessoas. Então, eu ter essa inteligência social de saber me portar em determinados ambientes, saber como que eu vou olhar para o outro, né, com um olhar mais consciente, estar consciente dos motivos e dos sentimentos das outras pessoas, trazendo isso para um olhar empático, para um olhar de autocompaixão e de compaixão para com o próximo, né? Então, essa inteligência social, ela não deixa de ser, nesse contexto, totalmente importante para o momento que nós estamos vivendo. E quando a gente utiliza essa força de inteligência social, a gente faz boas parcerias, a gente faz boas trocas, a gente constrói boas ideias, né? Porque tudo fica compartilhado de uma forma muito positiva, muito agradável, muito construtiva, né? Bem libriano, né, Cris? Bem libriano. É que, assim, a inteligência social, ela está muito ligada à inteligência emocional e à inteligência interpessoal. Ela né, ela diz muito respeito a isso. Então, quando você trabalha essa inteligência social, você tende a ser uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa, onde as pessoas enxergam essa característica, né, essa virtude também em você. E a construção de relacionamentos com pessoas que são confiáveis, ela faz toda a diferença, porque a primeira coisa que a gente tem no relacionamento é a criação de vínculos. Se eu não vinculei, eu não tenho relacionamento, né? Assim com os nossos familiares, com os nossos professores, com os nossos líderes. Então, é muito importante a criação do vínculo para que eu consiga ter confiança e, de fato, né, me abrir aí para o próximo. É isso aí, amiga, muito bom. Acho que fechamos, então, a virtude da humanidade com essas 3 forças de caráter. Falamos, então, do amor, da generosidade ou bondade, da inteligência social, certo? Certíssimo. E, assim, eu sou uma apaixonada pelas forças de caráter e posso falar, assim, de carteirinha que cada vez mais, em cada momento que eu estou na minha vida e que, tanto corporativo quanto pessoal, quanto é importante a gente tomar consciência disso, porque Aristóteles já falava, né, que somos o que fazemos repetidamente. Então, se eu tomo essa consciência e trabalho isso diariamente, fazendo um fechamento no final do meu dia, um balanço do que foi legal, do que não foi legal, porque nem sempre a gente vai acertar. Eu mesma chegar à noite, muitas vezes, que situação, por que eu agi daquela forma? Eu poderia ter agido de outra forma, e aí minha ficha cai só depois. Mas é uma construção, né? Não tem como a gente... Todos somos, e isso é ser humano, né? Exatamente. Então, assim, até quando eu estou em reuniões assim super importantes, você começa a ver, né? Às vezes a pessoa não tem uma inteligência emocional para lidar com uma situação de extremo estresse, o quanto que isso impacta na vida. E aí, quando você se relaciona com pessoas que têm esse conceito, fica muito mais fluido o relacionamento. Não porque você está atraindo aquelas pessoas, porque tem a ver com o que você pensa, mas é porque a autoconsciência faz com que sejamos autorresponsáveis e, né, saímos daquela questão da vitimização e aí entendendo que a gente é imperfeito, trabalhando aí o poder da vulnerabilidade e construção aí contínua, né? Lifelong learning. Então, acho que a mensagem de hoje é essa, trabalhar bem essa questão do autoconhecimento, porque é realmente libertador esse processo maravilhoso. Ótimo, isso aí, sem dúvida que é mesmo. E quando você estava falando aí você não usou exatamente esse termo, não, mas você falou de um estilo de liderança, né? Autoritário, que é difícil, às vezes, de negociar.
E me deu um insight que a gente podia fazer um Vercast depois para falar sobre os estilos de liderança, né? Porque são estilos autoritários, por exemplo, ele tende a pensar só nele. E aí, por isso fica tão difícil, às vezes, negociar, porque o cara não consegue enxergar um ganha-ganha, não consegue enxergar uma parceria saudável, uma parceria positiva para ambos os lados. Ainda tem aquele raciocínio de para um ganhar, para eu ganhar, o outro precisa perder. Então, enfim, só para não perder a ideia, já estou te convidando para a gente falar sobre os estilos de liderança aí num próximo programa. Topa? Top demais. E assim, li uma pesquisa hoje que saiu falando sobre a questão da sustentabilidade nas empresas, que vários países onde responderam essa pesquisa, não vou lembrar agora o número, foram mais de 3.000 executivos que responderam, mais de 50% falaram que eles têm que pensar, enquanto líderes, eles pensam na sociedade em que eles estão inseridos como um todo, no ganha-ganha, não só na rentabilidade da empresa. Então, tirou-se essa ideia de vassalo, sabe? Para que se tenha uma construção humanizada, consciente de que eu também sou responsável por desenvolver a sociedade e a comunidade, principalmente, que eu estou inserida. Então, isso é bem legal aí. Dá para a gente explorar. Vamos colocar para o próximo aí. Isso é lindo, né? Uma mudança de paradigma, assim. Eu sou muito otimista para a vida, assim. Eu acho que apesar das mazelas que a gente vive hoje, devagarzinho, passo a passo, a gente está caminhando. A sociedade está caminhando, as ideias mais positivas, mais generosas, mais amorosas, mais inteligentes socialmente estão aterrando. Vamos ver. É isso aí, Dridri. Muito obrigada pela Obrigada a você. Parceria hoje, pelo Vercast, foi bem legal e espero, né, o próximo aí para a gente falar sobre uma outra força. Vamos escolher a próxima aí. Spoiler ou não? Hã? Vai dar um spoiler da próxima ou não? Surpresa. Vamos fazer surpresa, né? Então tá. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Compartilhe aí com os amigos que vocês acharem que vão gostar também. É isso aí. Beijo, pessoal. Até Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.